Pescador, pescadora, trabalhadores do mar de Duque de Caxias, bem-vindo ao podcast. Pescou? Olá, estamos iniciando a série de podcast Pescou? Com informações para pescadores, pescadoras e catadores de caranguejos de Duque de Caxias. Olá, este podcast é sobre o defeso e a proteção que ele proporciona aos trabalhadores do mar e ao meio ambiente. No dicionário, o significado de defeso é o que não é permitido, interditado, proibido. Mas por que às vezes é necessário proibir algo? O professor Marcelo Viana, pesquisador do Departamento de Biologia Marinha da UFRJ, vai nos explicar sobre como funciona o defeso. O defeso é extremamente importante para a manutenção dos estoques. O defeso ele tem por objetivo proteger os estoques pesqueiros em períodos que eles estão mais ameaçados. Período de reprodução, por exemplo, ou período de recrutamento. No caso brasileiro, boa parte dos defesos são em período de recrutamento e não de reprodução. Recrutamento é o momento em que os jovens que já sofrem uma mortalidade muito grande, natural, começam a sofrer também a mortalidade pela pesca. Então, nesse período que a gente chama de recrutamento, ou seja, ele saiu de uma etapa do ciclo de vida e passou para uma outra etapa do ciclo de vida, onde ele começa a ser capturado pela atividade pesqueira, ele precisa ser protegido para que ele consiga ter uma mortalidade total menor e uma quantidade maior de indivíduos chegarem à fase adulta. O defeso ele é aplicado para o estoque. O estoque seria o equivalente a uma população. Então, populações diferentes, elas podem ter estados de exploração pesqueira distintos e podem ter parâmetros biológicos diferentes. Consequentemente, o período de defeso pode ser diferente para populações diferentes. Então, se você tiver ao longo da costa brasileira, por exemplo, 3, 4 populações, né, o período reprodutivo ou o período de recrutamento pode ser o mesmo ou podem ser diferentes. Caso esses períodos sejam diferentes, o período de defeso, consequentemente, terá que ser diferente. A pescadora Márcia Regina Correia dos Santos, secretária da Associação de Caranguejeiros e Amigos dos Mangues de Magé, a ACAM, acredita que o período designado para o defeso dos caranguejos deveria ser estendido. Meu nome é Márcia, Eu moro aqui em Suruí já há 40 anos, Desde 1982. Em 1983 eu entrei para o mundo da pesca, me casei com um catador de caranguejo e a gente trabalhávamos juntos, E vivo até hoje da pesca e da cata. E assim, a gente aqui tem esses problemas, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, que o defeso ele começa numa época que o caranguejo já está há um mês já que o caranguejo já está amolecido, já não está por condição de cata, mas o defeso começa sempre um mês depois, E acaba sempre 2 meses antes, porque o defeso do caranguejo ele acaba no período o defeso termina no período de 1º de dezembro, E começa 1º de outubro, vai 1º de dezembro. 30 de dezembro, aliás. 1º de dezembro é o macho, 30 de dezembro é a fêmea, E sendo que a partir de janeiro ou antes ele sempre começa a andada dele, que é a época que ele sai do buraco, para acasalamento. E muitas fêmeas estão ovadas, estão disponíveis para filhote, já querendo despejar os ovos dela, mas aí já está liberado já a cata. Mas aí eles estão agora, o IBAMA quer que não cata mais nesse período de defeso, que agora que eles viram. Mas ainda não colocaram esse período
para que possa ter defesa esse mês de janeiro e fevereiro, né? Então fica meio complicado, né? Durante o defeso, o pescador é proibido de pescar ou catar caranguejos ou mariscos. Por isso, foi criado o seguro defeso, benefício concedido ao pescador artesanal para garantir uma renda durante o período em que não puder realizar suas atividades. Bom, o seguro-defeso é o equivalente ao seguro-desemprego, em que a União paga para o pescador em um momento onde ele não pode trabalhar. Em função da legislação pesqueira, se tiver algum impedimento para que ele exerça a profissão dele, né, a União paga esse seguro-desemprego pelo período em que ele está impossibilitado de trabalhar. O programa Seguro-Desemprego Pescador Artesanal foi criado pelo governo federal pela Lei número 8.287, de 20 de dezembro de 1991. O benefício tem o valor de um salário mínimo mensal. A duração do defeso é definida pelo IBAMA, de acordo com a época de reprodução de cada espécie. A importância do seguro-defeso para os pescadores é muito importante, né? Porque é a época da desova do caranguejo, a época que o caranguejo está parado, que não tem como pescar, e sem o defeso não tem como fazer, vai fazer como? Não tem outra coisa. Então o defeso é uma época muito importante, que não pode ser deixado de aplicar, né? Não pode, é um direito do pescador. E é muito importante para que cada um de nós tenha esse direito da gente no momento certo, que é o momento que o caranguejo para. Não é fácil acessar o seguro-defeso, não. Ele é bem complicado, né? Porque mudou todo o sistema de seguro-defeso, sistema de INSS, o pescador, é tudo muito complicado. Apesar das dificuldades de acesso ao seguro, Márcia Regina Corrêa dos Santos, da ACAN, reconhece a importância do defeso para a manutenção da vida no mar. O defeso é muito importante, porque tendo defeso, a gente tem também como estar preservando, né? Preservando a espécie. Agora, sem o defeso, não tem como preservar a espécie, né? Quem tem consciência passa dificuldade, mas não pega, né? Agora, quem não tem consciência fica bem complicado. Para o pescador, o defeso é muito importante mesmo. Para solicitar o seguro-defeso, o pescador artesanal deve acessar o portal digital Meu INSS, clicar na opção Serviços, em seguida Outros Benefícios e, por fim, clicar em Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal, SDPA, e preencher com as informações e documentos solicitados. O Pescou finaliza convidando a todos a acompanhar essa série de podcasts sobre a pesca e os trabalhadores no Brasil. O podcast Pescou está nas plataformas Anchor e YouTube. Visite o nosso perfil nas redes, curta e compartilhe com seus amigos. O podcast Pescou faz parte do subprojeto de Educação Ambiental Economia do Mar na Baía de Guanabara. Foi aprovado no edital promovido pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, FUNBio, sendo uma obrigação de natureza compensatória prevista no Termo de Ajustamento de Conduta, TAC-FRAD, celebrado entre as empresas PRIO e o Ministério Público Federal, RJ, com a interveniência da Agência Nacional de Petróleo, ANP, e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Pescou?